Ô No Felipe, falando de coisa séria, caso. vamos conversar um pouquinho do jogo de ontem, tá ligado? 10 horas, Flamengo 1, LA 1. Cara, o Flamengo jogou bem até, né? Botou muita bola na trave. Pô, tipo, nunca vi Pô, um. demais. Nunca vi um. Acho que, pelo menos assim, nunca vi é forte. Mas assim, não lembro de um jogo com tantas bolas na trave. Acho que foram 4 ou 5. Então, assim, a gente tá falando aqui de um jogo que terminou 1 a 1, mas que poderia ser tipo 3 a 1, 4 a 1 tranquilo, né? Sim. Qual a sua visão aí sobre o jogo? Pô, mano, eu acho que querendo ou não, o time entrou com uma rotação menor, né, mano? Depois já tava classificado ali. Time misto também, né? Depois é time misto ali, né? Pô, e isso é importante a gente ver, mano, como o meio titular do Flamengo faz uma diferença enorme, tá ligado? Porra, muito, mano. Muito. Ontem a gente percebeu que Pulgar e Jorginho ali naquele meio, mano, dá uma diferença enorme, pô. Pô, a gente sabe a qualidade que o Everton Araújo e o Alan tem, tá ligado? O Alan, pô, vinha sendo criticado aí, né? Mas tem feito bons jogos quando entra. Pô, Mas, porra, mas Jorginho não. Pulgar ali é outro nível, pô. Assim, o Alan. Eu acho que ele não compromete, não, tá ligado? E, pô, eu não sou muito de ficar escrotizando o jogador. É, então. Humberto deu spoiler. Eu não consigo gostar do Alan, mano. Ele tem uma aura. É, Uhum. ele tem uma aura de fracasso, viado. Tu consegue entender o que eu tô falando? Sim, Tipo sim. assim, ele pode jogar bem, mas eu tenho a sensação de que vai acontecer merda pro Flamengo, viado. Sim, É pô. doideira, mano. É porque a gente tem essa lembrança dele de desde quando ele estreou, ele fazia merda, né, mano? Pô, já É. comprometeu várias vezes ali. Então acho que isso fica muito na nossa memória. Mas, pô, se a gente pegar o recorte dele no Galo, mano, ele era um monstro, pô. É, e assim, Pô, jogava muito. ali no meio, né, tem um problema muito grande do Flamengo, que é o De La Cruz não joga, né? Sim, Porque. Dela Sul, né? Então, porque assim, o meio de campo ali, vamos botar Jorginho, Pulgar e De La Cruz, é bizarro mesmo. Tipo, o Humberto falou ali, é bizarro, pô. É Pois é. nível. Porra, um time europeu não tem essa dupla de volante, tá ligado? O Uhum. Alan e o Everton Araújo, moleque da base, não são mais volantes, viado. Não são. Só que, cara, tu sente muita diferença. E era pro De La Cruz estar ali nessa engrenagem, tá ligado? Só que ele não Sim. consegue, mano. Tipo, não sei o que que ele tem. Bichou, sei lá. Tipo, ele fica mais no departamento médico do que em campo, pô. A gente tinha uma esperança esse ano, né, de um planejamento melhor pra ele poder se dar melhor, né? Porque ano passado ele jogou mais no Carioca no que no Brasileirão. É, Então, realmente foi horrível. mas esse ano não, mano. Esse ano, tipo, teve um planejamento pra ele poder desempenhar e se machucou e não tá se recuperando. Tinha uma previsão que ele ia se recuperar agora para as oitavas, tá ligado? Só que já Sim. caiu isso, já meio que falaram que não vai poder. Então, assim, é triste essa situação do De La Cruz, tá ligado? É Pô, foda. é muito complicado, mano, que, porra, que o De La Cruz, ele é um jogador que ele é muito consistente também quando ele tá em campo, pô. Ele Ele, é muito ele, bom, não, pô. ele não compromete, porra, ele tem bons passes ali, é um cara que chuta bem, que, A que condução tem uma dele é boa muito visão boa, de né? jogo. Pois é, porque tem uma visão de jogo, pô, é muito boa, tá ligado? Então, e marca bem também, né? E marca É, muito bem, por motorzinho, né? É isso. difícil esse estilo de jogo, né? Esse motorzinho, tipo um Kanté, assim, né? Vamos. Sim, sim. E tu vê que, porra, que o Kanté também, pegando ele como exemplo, tá correndo pra caraca até hoje lá na Arábia, mano. É o É estilo, um né? cara. É o estilo. Pois é. Então, pô, se o De La Cruz. Imagina uma dupla ali, sei lá, Jorginho e De La Cruz. Pô, a precisão de passe ali e a marcação do Jorginho, podendo deixar o De La Cruz um pouco mais solto, né? Um pouco mais livre ali. Quem sabe a gente vê isso É, algum dia, mas não assim, vai ser no Mundial, né? exato. Assim, eu não sei nem se vai conseguir ver, né? Porque eu vi que tinha uma. Também.
tinha essa hipótese. Porque, cara, o De La Cruz jogando é aquilo que você falou, ele é muito bom. E, cara, eu não sei se o Jorginho entraria assim pra bancar ele, tá ligado? É, E sim. no River, o De La Cruz já jogou meio que ali. Como o Gerson joga na direita, já jogou ali na esquerda, tá ligado? E é um setor que tá meio conturbado ali no Flamengo, né? O Cebolinha não consegue se firmar bem, fez um. Pô, na minha visão, não fez um jogo bom, tá ligado? Não fez um jogo bom. O Michael rende O melhor Michael, né? que. Então, o Michael, na minha visão, rende melhor que ele. Só que também, porra, ele não é titular, tá ligado? Ele Pô, toma muita sim. decisão errada. Pode ajudar o time lá na frente a marcar e tal. Mas toma muita decisão errada o Michael. Então, assim, poderia ser uma alternativa jogar com o De La Cruz ali, né? E o Jorginho e o Pulgar na volância. É uma boa mesmo, porque, porra, o Michael, quando entra também, meu Deus do céu, mano. É um cara que ele só serve pra fazer aquela pressão alta mesmo. E, sei lá, às vezes tabelar com o lateral ali, porque, caraca, ele chutando. Parece que não melhorou em nada. Ele, pô, tomando decisão também é horrível. Pô, Você sente que parece aquele que ele balão perdeu que ele deu. velocidade? Eu tô sentindo ele mais lento, mano. Eu não tive essa sensação ainda não, mano. Eu posso até prestar mais atenção nisso, mas eu não reparei muito, não. É, não sei, eu senti ele mais lento, tá ligado? Não tá com aquela arrancadinha que ele tinha, que era boa, tá ligado? Em certo momento o Michael foi ali o melhor cara do Flamengo naquele Flamengo do Renato, né? Então Sim, é. a Ele gente era tem. aquele cara do desafogo. Ele, É, pô. ele era, tipo assim, o que o John Arias é agora pro Fluminense. Ele era aquele cara, Era um ótimo jogador. né? Mas o Flamengo também, mano, eu acho que vai ter que vai ter que recorrer ao mercado aí, né? Na próxima janela, porque já vai perder o Gerson. Eu acho que ou Cebolinha ou o Michael devem sair. É, alguém vai Então, rodar aí nessa brincadeira. é, pô, vai ter. O Carrascal já tá vindo, né? Mas o Carrascal ele é mais pra posição do Arrascaeta ali, né? É, Pra ele é ficar mais um como. substituto do Né? Arrasca, né? Então vai ter que trazer pelo menos uns dois bons pontos aí, ou que tu falou mesmo, colocar o De La Cruz ali de. Ali é meio que um meia esquerda ali. Mas sei lá, né? Porque o Felipe também não gosta muito de inventar, né? Então, vamos ver. Você mencionou o Arrasca. Pô, ótima partida do Arrascaeta, né? Não fez uma partida ali tão boa contra o Chelsea, Sim, mas, cara, ele jogou muito bem essa partida, né? Ele acha umas duas bolas ali, ele acha o Luiz Araújo uma hora ali, acha o Pedro, se eu não me engano, talvez. sim, sim. Ele também. É, cara, o Arrasca jogou muito bem, botou duas bolas na trave, uma eu lembro assim, mas acho que botou mais bola na trave ainda. Acho que ele Então, botou mais uma, assim. então. Então, assim, uma partida importante também pro Arrasca, né? Foi boa pra ele manter o ritmo ali também, né? E pra ele também pegar mais confiança, né? Porque ele saiu muito apagado ali do jogo contra o Chelsea, né? Então, porra, mano, o Arrasca, cara, eu sou muito suspeito pra falar sobre ele, porque, porra, ele é muito craque, mano. Muito. Cara, quando você pensa porra, que ele tá apagado ali, ele vai lá e resolve, mano. Porque isso, Ele aquela precisa de final uma bola, de. né? Pois é, pô, aquela final lá. A final não, aquele jogo lá em 2022, se eu não me engano, é contra o Galo no Maracanã. Porra, Sim, sim. ele botou aquele jogo no bolso, mano. O E, porra, inferno, e né? resolveu, tá ligado? Pois é, sim, pô. Ele resolveu, mano. Pô, ele é muito craque, cara. Então, pô, a gente só espera jo- jogadas, pô, plásticas de um craque, né? Pô, ele é muito craque, isso não tem como. É, ele joga muito mesmo. E assim, em contraponto, Felipe, o Humberto aí, ele é fã, tá? Fã zero Hum. um dele. Mesmo sendo vascaíno, do Queixada, mano. O É, Pedro não... gosta muito. O Pedro, ele não... Ainda não é o Pedro, né? sim. Assim... Porra, mano. Não, pode falar. Não, Foi mal. ia só te dar deixa que assim, o Pedro perdeu muito lance que o Pedro não perde, né?
Você Sim, vê que mano. ele tá abaixo, né? E você vê que ele sente isso também. Eu pelo menos consigo perceber isso. O que tu achei do Pedro? Pô, sim, mano, eu acho que ele vinha numa crescente ali, né, antes da lesão. Porra, se eu não me engano, tava sendo o melhor 9 da América do Sul, né? Então, pô, isso já diz muito, foi convocado, né? Então, eu acho que também, para ele performar da forma que ele estava performando, passava muito pelo esquema do Tite, né? Que visava mais aquele jogo mais físico, assim, de mais cruzamentos, é, de mais bola longa, né? Pô, que a gente podia ver que tinham jogos ali que, pô, que era a bola no Pedro, o Pedro segurava, os pontas avançavam, tá ligado? É, Então, aquele Pedro ali era o Pedro do auge. Mas a lesão que ele teve também foi bem grave, né, mano? muito. Pô, e pra ele pegar aquele ritmo de novo, sendo que ele não tá sendo mais o titular, porque, porra, no esquema do Felipe Luiz hoje, a gente precisa de um. Eu vou colocar centroavante, mas pela posição, de um homem de área ali mais móvel, né? Tipo assim, a gente achou que fosse ser o Juninho, mas só que ele foi um cara que veio e, pô, é um bom banco ali, quando entra, faz bem o papel dele, mas também não é aquele cara goleador, né? Cara, assim, sendo Pô, sincero, eu acho que um 9 clássico, né? Um 9-9 encaixa, porra, perfeito nesse esquema também do Felipe, tá ligado? Do Felipe Luiz. uhum, Eu acho que é mais o Pedro não tá na intensidade dele, não conseguiu se recuperar, tá ligado? Eu acho que assim, sim, o lance do Tite, o estilo de jogo do Tite, acionava muito mais ele do que o Felipe Luiz, né? Usava muito mais o Pedro pro jogo em si, não só pra finalização. Mas eu acho que o Felipe Luiz tem, assim, totais condições, e ele mesmo já disse em entrevista que o Pedro em campo apto, o time tem que se moldar pro Pedro, tá ligado? Porque ele é um finalizador que poucos times têm, tá ligado? Ele tem uma sim. técnica muito boa, ele tem uma finalização, o cara faz gol de cabeça, de esquerda, de direita, de voleio, de costa, de peito. Então, assim, é difícil você não contar com um jogador desse, né? Sim, pô. Mas eu fico me perguntando se realmente ele vai performar bem, sabe? Porque, pô, a gente pode tirar como exemplo ali o jogo contra o Chelsea, que foi o Plata que entrou ali naquela vaga, né? É de falso 9 ali. Aham. Pô, se você vê a intensidade que foi com o Luiz Araújo, com ele, com o Arrascaeta caindo por ali, tá ligado? Então, pô, a gente vê que teve uma grande intensidade. Mas, pô, como você falou, todas essas são características excepcionais do Pedro, mas eu fico meio em dúvida se ele vai conseguir ter esse físico para que esse esquema exige, tá ligado? Eu fico meio em dúvida em relação a isso. O que que você acha? Porque, sei lá, eu acho que ele fica. É muito pesado, não sei, para fazer aquela pressão ali, aí, pô. Aí quando ele chega bem perto do jogador, já abre um espaço atrás e o jogador já tá aproveitando aquele espaço ali, né? Teve que também. O que tu acha aí? Não, é assim, tipo, o Plata, o jeito que o Plata joga ali. Não é nem um falso 9, né? Porque ele é 9 mesmo, mas assim, ele é um 9 de muita mobilidade, né? Mas assim, o, o Pedro nunca vai marcar como o Plata marca, né? Isso Sim, nunca vai. E o Pedro nunca vai conseguir fazer isso. Mas eu acho que o Felipe Luiz tem, tipo, plenas condições de ter um esquema de marcação alta com o Pedro e a Arrasca, tá ligado? Eu sim. acredito nisso, porque eles são muito diferentes, Felipe. Muito diferente mesmo. Mas Pô, claro, sim, sim. o Pedro. O Arrascaeta ainda vive um bom momento fisicamente, né? O Pedro não, o Pedro tem que se recuperar. Sim. O Pedro se recuperando, eu acredito nisso. Mas hoje realmente é. Se a sua pergunta for hoje, é meio difícil mesmo. Mas eu acredito que o Pedro se recupere fisicamente, tá ligado? Eu também acho, mas só que eu fico muito receoso em relação a isso, porque, pô, hoje a gente depende muito daquela pressão alta ali, né?
Pô, é o que tem feito. É o que tem dado mais certo ali, é tanto pela qualidade dos jogadores. Eu me pergunto se mesmo o Pedro 100% ele seria capaz de fazer esse tipo de pressão. Mas isso É. só o tempo vai dizer, né? O tempo, eu ia falar exatamente isso, o tempo dirá, né? Sim. Mas assim, Felipe, o placar acho que nenhum flamenguista vai reclamar, né? Tipo, Sim. era um jogo meio. É por burocracia, né? Um jogo ali de tabela, pra cumprir tabela. Sim. Então. E o Flamengo joga bem, né? Sim, é. Jogou, mano. Pô, teve essas várias bolas na trave aí, né? Que se tivessem entrado, foi como você falou, teria sido uns 4-1 ou teria sido um placar bem alto pro Flamengo. Mas, infelizmente, tava com o time misto ali também, né? Mas não é desculpa. Pô, aquele lance lá também que o Lloris se atrapalhou com o zagueiro e a bola sobrou pro É, aí foi foda. Pedro, ele deu um porradão, pô, quase isolou a bola. Você vê que então pô, que ele pode estar um pouco fora de forma, né? Porque eu não sei se ele perderia aquele lance ali, pô, e eu fico muito puto com o Michel também, mano, porra, que ele, sei lá, que às vezes parece que ele faz de sacanagem, mano. Aquele lance lá que, porra, que não tinha ninguém na frente dele, ninguém. Ele deu aquele balãozinho pra dentro da área. Pra que aquilo? Parece que, tipo assim, pô, deu a bola de volta pro Los Angeles. Então, porra, É, eu decisão acho muito errada. que esse tipo de decisão assim, mano, eu não sei se a gente vai entrar nesse tópico agora. Contra o Bayern não vai poder ter, né? Contra o Bayern vai ser aquele jogo ali que, pô, Jogo a chance perfeito. que tiver tem que aproveitar, filho. É, assim, Porque, mas a gente fala assim, o Humberto fala ali que se a pressão for bem feita, não exige tanto só do 9, tá? E realmente, uhum, assim, não é só ali o Plata que faz a pressão, é o time como um todo. Só que no caso do Pedro, tem uma diferença não só pelo Pedro também, tá ligado, Humberto? Porque tem o Arrascaeta. E o Arrascaeta é. Porra, a gente já aqui já tirou as calças pro Arrascaeta, né? Mas ele não tem essa intensidade também, entendeu? Então seriam dois jogadores pesando um pouco nisso. Então, por isso que essa visão aí que o Felipe tava tendo não pode ser considerada errada também, tá ligado? Tem que ver como que vai fazer essa adaptação. Também o Flamengo pode não marcar tão alto como tá marcando. O jeito, né? Porque o Flamengo marca muito alto, Felipe. Muito alto. sim, sim, sim. Pô, e é o que a gente quer mesmo, né, mano? Eu acho que vai muito de característica também, aquilo que a gente estava conversando na live aquele dia, de característica dos times, né? E a gente, pô, além de querer ganhar, quer que o time ganhe jogando, pô. Tipo assim, se, É. se perder, mas perdeu ali, porra, é porque o adversário foi melhor, ou porque teve algum erro ali, é minúsculo, ok. Mas, pô, mas você perder tomando o amasso pra gente não funciona, né? Enquanto Flamengo e tal. É assim, tipo. É que assim, vamos falar mais do Bayern daqui a pouco, mas assim, contra o Bayern vai ter momentos que o Flamengo vai ter que marcar em bloco baixo, tá ligado? Não tem o que Sim, fazer sim. porque é a porra do Bayern. Porra! Mas assim, o Flamengo ter esse estilo de jogo como o principal, o flamenguista não aceita, né? E realmente, assim, a pressão alta no Brasil porra, cara, Sim, sim, é muito importante, mano. Muito importante mesmo. O sim. time que tem a capacidade física e técnica, né? Porque exige muito do físico também. De poder fazer uma pressão alta. E assim, nem tão alta quanto o Flamengo, tá ligado? Porque o Flamengo é muito alto mesmo, mano. O Flamengo é muito alto mesmo. Mas de fazer já uma pressão alta, cara, já é. Porra, já é outro jogo, já você impõe muito mais medo, já tem uma dificuldade muito maior dos caras saírem jogando. Foca Então, mais é, o adversário. exatamente. Aqui, Felipe, antes da gente falar também um pouquinho aí desse pré-jogo, né, de Flamengo e Bayern nas oitavas do Mundial, bora bora ver a coletiva do Felipe? Bora, bora. Deixa eu botar aqui.
Pô, te falar, nem testei, né? Tu tá com a transmissão aí do Discord aberta? Eu tô? Tô. Vê se vai sair o som aí. Pera, eu vou coisa aqui, ó. Tá saindo de boa? Tá suave. Show. Peraí, deixa eu botar aqui. Tá aqui o Felipe Luiz, a entrevista na Flamengo TV. Vamos ver aí. Oi, Felipe. Boa noite. Sidney Marinho, da Litoral News. Queria ouvir de você uma análise dessa primeira fase como um todo, desse jogo de hoje. Eu sei que você só projeta adversário a partir de agora, mas é inevitável, né? Projetar, pelo menos o lado da chave em que o Flamengo está ficando, está se desenhando um lado bastante duro, né? Pô, eu Um queria confronto contra o só Bayern. comentar também essa. Falei. Ele comentou essa questão da chave, né? Porra, é muito. É foda, né, mano? Porra, a gente passa em primeiro no, no grupo, tá ligado? Pô, e vai pro lado de PSG, de Bayern, de Real Madrid, porra, é foda, né? É, Mas enfim. o. Deus foi ingrato aí com o Mengo, tá ligado? Porra, Mas assim, complicado. também não é pra chorar não, mano. Se for campeão, vai ser campeão ganhando desses caras ou não, sendo fácil ou difícil. Eu já tô já numa parada lúdica aí. Já Sim, eu tô. também, pô. Quero que se fura também, tá ligado? Mas é pra refletir, tipo assim, pô, que é meio É, foda, né? não é foda. Geralmente as competições aí, quando o cara passa em primeiro no grupo tem um caminho mais fácil, a gente ferrou mesmo. É. Assim, Entre também, aspas, né? também, Felipe, tipo assim, muito pouco provável, né? Beira um pouco impossível ser campeão. Não ganhar do Bayern, ser campeão. Mas se ganha, esquece. É o maior campeão de torneio de clube, qualquer um, foda-se. Tipo, é maior que Champions League, maior que tudo, pô. Tem Melhor jeito. clube do mundo, Exato, tá ligado? exato. Simplesmente isso. Porra, gosto de viver nesse universo, hein, Felipe? Pô, claro, pô. Eu já tô vivendo nesse universo aí desde o 3x1 com o Chelsea, mano. Exato. Passando um confronto contra o PSG, vale aquela máxima de que quem quer ser campeão Aí, não ó. pode escolher adversário? Obrigado, Felipe. Primeiro, grande fase de grupos, conseguimos nosso objetivo de forma antecipada. Hoje a gente conseguiu segurar todos os jogadores que estavam com cartões ou estavam pendurados. Conseguimos dar minuto para jogadores que vinham tendo menos minutos. Conseguimos dar ritmo para alguns jogadores que precisavam mais de ritmo. E mesmo assim o time manteve o padrão. Fizemos um grande jogo, fizemos várias chances para fazer gol. Infelizmente a bola não entrou e no final das contas um empate que a gente sai com essa força de não ter perdido, né? Porque não é a mesma coisa sair daqui com uma derrota do que com um empate. Então saímos aí felizes, sem nenhuma lesão e com uma grande fase de grupos. E agora pensar no Bayern, nada mais além do que o Bayern de Munique. Assim, o Felipe, ele fala ali dos pendurados. Cara, quando ele bota ali o Bruno Henrique, eu fiquei um pouco sem entender, tá ligado? Não sei se você lembrou disso na hora, mas o Bruno Henrique tava pendurado, mano. E ele botou assim, tipo, num jogo que não valia nada pro Flamengo, né? Claro, era importante ganhar por uma questão financeira, né? Você ganha um bônus ali, mas talvez não valesse o risco, né? Tu sentiu isso também? Eu admito que na hora eu nem pensei muito nisso, eu só não entendi mesmo o porquê dele ter botado o Bruno Henrique. Não fazia muito sentido, né? Porque já tava no final do jogo ali e tal. E ele botou até o Jorginho também, né? Não sei se é pra dar não sei se é pra dar um ritmo. Mas pensando por essa questão dos cartões aí, que realmente não fez muito sentido, né? Se ele queria preservar os caras pro jogo das oitavas, ter colocado eles ali, né? Mesmo pendurados. Sei lá, não sei se foi porque ele tava vendo que precisava de mais volume de jogo, não sei. Então. Meio. Assim, deu um medinho, porque é aquilo, né? O Bruno Henrique é muito decisivo. Vai que ele tem uma bola ali Né? contra o Bayern, 1-0, tranquilo. Acabou. Pois é. Next. Aí propaganda. Cara.
Felipe, tudo bem? Dani Boaventura, Flamengo TV. Acho que essa tua primeira resposta já vai muito de encontro com o que eu queria perguntar. Assim, o torcedor mais ávido por resultado, ele vê a campanha do Flamengo e vê o empate hoje e ele fica um pouco frustrado como torcedor, né? Passionalmente. Mas a importância de você conseguir poupar jogadores com cartões, de você conseguir dar essa rodagem, de você conseguir dar confiança para um grupo como um todo, para continuidade, tendo em vista que a gente tem um adversário europeu de força extrema pela frente numas oitavas de final, e até do resultado também. Queria que você fizesse sua análise um pouco generalista, assim, do que você conseguiu oferecer hoje ao Flamengo, apesar de não ter vindo uma vitória. Não, o resultado, claro que o torcedor sempre vai querer o resultado, sempre espera vitórias, né? Mas eu tenho um caminho traçado, um plano traçado para a gente chegar até essa vitória. E o resultado nós não controlamos, nós controlamos a forma que nós temos de jogar, Pô, de acordo com o nosso ritmo de jogar. eu acho também pô, se alguém ficou chateado com o empate Não ontem, dá, né? ou, Tá ou, louco. ou até mesmo se perdesse, tá ligado? Não dava, pô. Pô, 4 mano, bolas na trave, viado. pois é, pô. O cara que ficou chateado, ou como ela falou, aquele torcedor ali que sei lá, meio que deve ter criticado, pô, não tem como não, mano. É assim, Pô, a campanha que temos aqui assim, se dependesse da vitória pra passar, aí, é uma coisa, né? exato. Mas, porra, viado, já tava garantido em primeiro. E o Flamengo jogou bem, jogou pra ganhar. Não se acovardou do jogo. Porra, não saiu gol, mano. Acontece. Faz Futebol, né? sentido, não. Pois é. Do jeito que o Flamengo pede, e o time fez isso. O time fez, pressionou alto, teve a bola, saiu bem da pressão, conseguiu dominar todo o território, jogar no campo do adversário, praticamente dentro da área deles. Chutamos muitas bolas no gol, perdemos várias chances. Infelizmente a bola não entrou no momento que tinha que ter entrado. E assim como eu falei, o resultado a gente não controla, mas a forma é sim. Felipe, Mauro César, UOL, Jovem Pan e TV Cultura. Você definiu muito bem na coletiva passada a questão dos níveis dos times europeus e a possibilidade, em tese, claro, dos times sul-americanos, brasileiros, enfrentarem, e agora vai enfrentar um deles. O Bayern seria um desses times, na sua avaliação, dessa elite, que é muito mais difícil de enfrentar, e, em cima disso, o Flamengo pode ter que se adequar a uma outra estratégia, ou você pretende jogar como vem fazendo, como fez contra o Chelsea, por exemplo? Bom, para mim, o Bayern, claro, faz parte dessa elite. É um time, um colosso, né? Gigante europeu. Segundo time, maior, né? Absolutamente dominante nos seus jogos, no seu campeonato nacional. E com um elenco extraordinário. E com um treinador, obviamente, também excelente, né? Onde também nos dá muitas ideias para poder copiar e trazer para o nosso modelo também. Só que um jogo, tudo pode acontecer. E a forma que nós temos de jogar, nós temos de preparar os jogos, nós temos o nosso modelo de jogo, nós temos de treinar, de estudar os adversários, depois passar todo o plano para os jogadores, é sempre a mesma. Segundo o DNA do Flamengo pede, você tentar tirar a bola do adversário, propor, pressionar, depois propor jogo e ser o mais vertical possível. Isso que é o que o torcedor pede e é isso que nós vamos tentar fazer. Depende daí do adversário que a gente tenha pela frente. Sabemos da qualidade que eles têm e da forma que eles jogam. E aí, claro, com certeza, eles vão tentar fazer o jogo deles, impor o ritmo deles e nós vamos ter com certeza também as nossas chances de poder fazer a mesma coisa e no final que vença o melhor. Assim, da pergunta do Mauro César, realmente o Bayern, óbvio que é essa elite, né, mano? Porra, talvez o segundo. Dá pra cravar que o Bayern é o segundo maior time do mundo? Que tem o Real ali, né? Sim, Mas o Bayern é ali, porra, gigantesco, né? Em questão de história, né? Com certeza. Mas assim, na questão do estilo de jogo, foi até maneiro, né? Porque, claro, né? O Felipe Luiz não ia chegar lá e falar, tipo, não, a gente vai se trancar, tá ligado? A gente vai se trancar e esperar os caras jogar e jogar por uma bola. Óbvio que o Felipe Luiz não ia falar isso. Mas assim, o Flamengo impor não, né? Mas assim, o Flamengo fazer o seu jogo contra o Bayern, só se o Flamengo conseguir fazer o seu jogo contra o Bayern, eu já acho que vai ser... Já é
um grande feito, mano. Porque o Bayern é um baita time, mano. Tipo, fisicamente, tá ligado? É um baita time. Sim, Tu mano. tem essa visão também, Felipe? Sim, mano, pô, o Bayern a gente vê que também quando eles entram na competição, eles entram com aquela fome de ganhar, né? Não ficaram dando desculpas aí no Mundial, Irmão, na tanto que última bola do jogo, o Neuer tava na área pra fazer o gol, pô. então, pô, pra tu ver. Aí teve gente falando já que o Bayern perdeu pra poder pegar uma chave mais fácil, mas, pô, não acredito que seja uma chave mais fácil, né? A chave mais fácil é onde o Benfica tá. Porra, com certeza Então, lá é mais fácil, pô. então, porra, é um time que sempre vem pra vencer. Tava vendo uma declaração hoje, né, do Thomas Miller falando, pô, que se ele tá com quase 40 anos, né? Se já não tiver com 37, ó. 40 Então, anos. 37, eu acho. Então, ele já é um cara que tem essa idade aí. E ele falou, pô, se eu consigo correr, todos também conseguem, tá ligado? Então, pô, é um cara que você vê ali que durante a carreira dele toda no Bayern, foi sempre vencedor, foi sempre competitivo. É tanto que eu falei lá na nossa live é de terça, não foi? É de terça, né? Foi, foi. Na nossa live de terça que, pô, o time que eu tinha mais medo de pegar era o Bayern, mano. É, Pô, então. não fala. Não, terminei, pô. É porque é um time porra, que tem um estilo de jogo bem definido, é bem físico também, mas não sei se você viu no Twitter hoje, mas já tem lá aqueles analistas, né, meio que dando o caminho da mina para ganhar do Bayern, mano. Tem alguns jogadores ali que X1 não tá, né? Vi isso. lutar, então tem um caminho da mina ali. Até o Frankfurt também, né? Postou uma foto lá falando que tem como, que eles meteram 5-1 se eu não me engano, no Bayern, na temporada passada. Ah, Então, isso eu não pô, vi, isso eu não vi. tem como, mano. Eu acho que a gente vai se aprofundar mais sobre isso depois, mas, pô, não tem como tirar também a qualidade do Bayern, né? Porra, uma qualidade enorme. É, não dá. É, assim, tipo, o que o Humberto falou ali no chat, realmente, né? Porque o Bayern, ele talvez o alemão, né? No 7-1 foi foda, mas assim, eles têm por característica, até por respeito também, talvez, tá ligado? De se o time é inferior e dá a brecha, irmão, eles vão fazer 8. Tipo, eles não tiram o pé, mano. Não Tirou não, tiram o pô. pé. Então, é um jogo pra. É um jogo pra ser perfeito mesmo. Porque se tiver uma brecha ou então se tiver um apagão ali, pode dar merda rápido também. Como também Sim. a gente pode ganhar. Então, tipo, eu sinceramente acho que vai ser foda, mas vai ser maneiro pra caralho ver Flamengo e Bayern. Pô, vai ser muito foda, mano. Né? Pô, vai se criar uma atmosfera muito, eu acho que vai ser muito favorável pra gente, mano, porque, porra, não tem como, cara. Pô, o rubro-negro nesse exato momento que não tá pensando na vitória, que acha que o time não tem como passar do Bayern, porra, é brincadeira. Felipe, aqui. Boa noite, Letícia de Almeida, BTB Esportes. Que o Alacian é um jogador com potencial altíssimo não é novidade para ninguém, né? Mas claro que fazer 2 gols numa competição como essa abre ainda mais, né, para o cenário mundial o potencial que ele tem. Eu gostaria de saber de você como você conta com esse jogador para esta competição ainda e para o restante da temporada, e se há alguma preocupação de ele começar a despertar interesse de outros clubes. Obrigada. Não, preocupação nenhuma. Está bem Muito protegido bom jogador, né? pelo Flamengo, tem Pô, com craque. certeza um Se contrato mostrando um craque. bem protegido, um jogador que a gente tem uma confiança muito grande, como eu já falei em outras entrevistas, um cara que tem fome de vencer, tem uma ambição, luta e trabalha diariamente para conseguir o objetivo dele, e consequentemente ajuda muito a nossa equipe e o Flamengo, e ainda tem muita margem de evolução. E o primeiro passo é o que ele está fazendo dia a dia. Trabalho, ele quer mais que ninguém, ele trabalha mais do que ninguém e o resultado está se vendo hoje no campo, né? E eu fico muito feliz porque, para mim, ele já era, né? Mas hoje ele se torna uma realidade para o torcedor, né? Então, é um jogador muito importante.
que nos dá também polivalência, e principalmente uma das coisas que mais necessárias para o jogador de ataque, que é gol. Então, estou muito feliz por ele. Espero que ele continue evoluindo cada dia. Pô, o Alisson, Simon Ledo, o Alisson coluna do também, Fla. né, mano? Se mostrou uma grande surpresa, né? A gente que sempre tá vendo os jogos sabe da qualidade dele já, né? Pô, que ele entrou bem no Entra Carioca, bem, sim. O entrou, Botafogo, né, na Copa do Brasil. Botafogo da pois Paraíba, né? é, então, entrou bem nesses. Sempre que ele foi acionado, ele entrou bem, tá ligado? Sim. Pô, mas a gente ter essa surpresa de como ele tá performando no Mundial, mano, pô, eu acho que isso é muito bom pro restante da temporada, né? Não, e assim, o gol dele contra o Chelsea dá uma moral do caraca pra ele também, né? Tipo, dá confiança pra Pô. ele, né? Pô, ele foi capa, né? Eu não sei se foi capa, mas fizeram Foi. aquela foto lá com ele na Adidas, pô, repostou o Mundial de Clubes, então, pô, Muito já tá foda. com uma moral enorme. Então, muito foda mesmo. Obviamente você não vai falar quem vai jogar contra o Bayern, quem não vai, né? Mas hoje nós vimos, por exemplo, o Arrascaeta X9 jogando tá aí, quase né? o jogo E o inteiro, Varela, né? ele? Foi até um bom tempo no segundo tempo. E é o principal jogador do Flamengo na temporada. Eu acho que isso é meio que unanimidade entre o torcedor, pelo menos. Existe, talvez, algum indício de que o Arrascaeta hoje foi mais usado e que ele, de acordo com o estilo do Bayern, no próximo jogo, possa ser um pouco menos explorado? Não tem absolutamente nada a ver com o jogo do Bayern, o que eu decidi hoje, absolutamente nada. A única coisa que sim Cara que faz uma pergunta foi também. decidida Pô, foi tipo, os óbvio que ele jogadores não vai estavam no falar, cartão. né, mano? E eu tentei Pois é, não tá ligado? usar, e só usei o Bruno Henrique, porque o Bruno também precisa de minutos para manter ritmo, né, que não vinha sendo titular nos últimos jogos, mas eu não decidi ainda o plano do Bayern. E a partir do momento que eu começar a estudar, eu vou decidir quem vai jogar. Felipe, eu vou voltar a falar do Alacian, porque a gente sabia que ele jogava às vezes Merece esse centralizado destaque, contigo moleque. na base, mas viu o Alacian começar no profissional mais Tá aberto mutado pelos isso, lados do tá campo e mutado. mostrando qualidade ali. Hoje ele fez Falou alguma coisa só pra testar? Alô? Aí, agora eu ouvi. Aí não ouvi. Craque. Ah, Não, só falei isso mesmo, que ele era craque. tá. Aqui curta. Porra, muito bom. um gol que tem um gesto assim, técnico de pôr o ombro na frente dos zagueiros, que é coisa de atacante rompedor experiente, já com muita vivência. Não foi gol simples. Você, assim, percebe que ele pode completar o elenco do Flamengo usando essas características em todas as três posições da frente, e essa margem de evolução dele também é para ser um 9, possivelmente, nesse teu elenco? Ele subiu na hierarquia dos atacantes ali do Flamengo? A hierarquia é diária, né? Como eu falo sempre para vocês, eles competem entre eles, e aí depois eu tomo as decisões e eu escolho quem que eu acho que vai encaixar melhor com que a equipe, com as necessidades da equipe. Ele, além desse gesto técnico, ele usa as duas pernas, né? Que você falou, ele usou o ombro, mas ele usa muito as duas pernas. E ele finaliza muito bem com as duas pernas. E por mais que ele vinha jogando muito na ponta, acho que praticamente toda a base, eu vejo ele muito mais como um 9, um cara que ataca espaço, porque ele é um jogador muito leve, versátil, com saúde, se oferece o tempo todo, e finalizador. Então, É o 9 moderno. por mais que ele possa fazer isso, e faz, né? Ele faz pra gente, eu vejo ele mais como esse 9 que nos ajuda tanto. Além de Tu chegou a ver algum jogo do Frankfurt essa temporada que passou? Pô, foi mal. Não vi não, mano. Pô, tem o 9 deles lá, Ekitike, o cara que jogava junto com o Marmoush. É tipo ele, mano. Depois dá uma olhada só nos lances dele. Ele Cara, lembra muito. Assim, eu acho que o futebol moderno, né, por toda a intensidade disso, vão ter alguns pontas que vão virar centroavante. A gente vê isso no Dembélé, mano. O Dembélé jogava Pois é. totalmente aberto. Eu acho que o Xabi Alonso pode tentar fazer isso um pouco com o Vinícius Júnior também. Então, assim, Olha, o Alacian foi um achado muito bom do Felipe Luiz por conta disso, né? Ele já na base, ele ali jogando como ponta, ele vai, centraliza o moleque,
trabalha mais as finalizações. Então, ele sendo lapidado desse jeito aí, cara, ele tem tudo pra ter uma carreira muito boa aí. Espero que por bastante tempo no Flamengo. Difícil, né? Mas espero que sim. É, bem difícil. Impressiona muito. Felipe, André Avelar, revista Placar. Você chegou aqui já sabendo o próximo adversário, claro, mas quão grande é a tentação de colocar todo mundo em campo, colocar todo mundo para jogar e vencer a partida, fazer a alegria da torcida que estava aqui presente? Então, esclarecendo, a sua escalação de hoje não tem a ver exatamente com o jogo do Bayern de Munique, é isso? Sim, não. O time que foi a campo, na minha cabeça, foi o time, primeiro, para dar minutos para jogadores que estavam sem minutos, pelo fato de já estarmos classificados, não pensando no Bayern de Munique, senão pelo fato de já estarmos classificados em primeiro. Poupamos jogadores com cartões, demos minutos para jogadores que precisam de minutos, outros que precisam de ritmo, e os jogadores que foram a campo, na minha visão, absolutamente suficiente para poder vencer o jogo, e fizeram um jogo digno de merecer vencer, na minha opinião. Fizemos, como eu falei, controlamos, tivemos o domínio total do jogo, tivemos volume bastante dentro da área deles, finalizamos, e infelizmente o resultado não veio. Então, foi pensando justamente nesse ponto, para vencer o jogo. Felipe, Mauro Santana Comunicação, finalizada a fase de grupos, seria muito fácil. Só pra deixar claro aqui, esse Mauro Santana, não sei se você tem costume de ver as coletivas, tá ligado? Eu gosto de ver muito, principalmente do Felipe Luiz. Mas esse Mauro Santana é um clássico, né? É o Mauro Santana do canal Mauro Santana. Então, sempre que ele fala, eu dou um sorrisinho genuíno, assim. Fácil avaliar a participação do Flamengo pelo resultado, mas pelo desempenho e até mesmo a evolução física da equipe, qual a avaliação que você faz no sentido da resposta do time ao trabalho que foi feito de preparação ainda no Brasil? O que te surpreendeu? O que você acha que ainda precisa melhorar nesses 5 dias que antecedem as oitavas de final? Não me surpreendeu nada. Como eu sempre falo para vocês, a confiança que eu tenho nos meus jogadores, no elenco que é formado hoje no Flamengo. É um elenco muito forte, altamente qualificado, que jogamos de uma forma que é difícil para o adversário. Obviamente que tem adversários que conseguem nos causar dificuldade, como foi o caso hoje, né? Que é um adversário que conseguiu bloquear bastante a nossa progressão do ataque. Mas acredito que chegamos do jeito que esperávamos chegar aqui, mas todo jogo sempre nos dá o caminho traçado para poder evoluir, né? Coisas que precisamos evoluir, tanto no ataque como na defesa. Hoje tomamos um gol, precisamos corrigir esses erros durante esses 5 dias para chegar no Bayern da melhor forma e poder fazer um grande jogo. Felipe, tudo bem aqui? O Arrascaeta jogou 70 minutos, agora não tem muito o que poupar, né? Mata-mata. Ele vinha fazendo um trabalho físico muito bom esse ano, ele está pronto para todos os mata-matas, para jogar integralmente todos eles? Total disposição para jogar 90 minutos, o que fizer falta, né? Então hoje ele jogou 70 e escolhi dar esses minutos para ele. Eu acho que ele é um jogador que joga melhor quando tem essa sequência. Não tinha cartão, jogou, e se precisar jogar 90, tenho certeza que vai conseguir jogar. É isso, o Arrasca realmente precisa mais de ritmo do que outros jogadores, né? Sim, pô, ele é aquele jogador pô, eu acho que se ele fica umas 2 partidas, talvez sem jogar, é um cara que perde muito ritmo. Eu acho que ele faz até um trabalho físico especial, né, mano? Porque ele tem esse problema, né? E ele já também não é mais garotão, né? Deve ter o quê? Eu acho que ele tem 28, né? Não sei. Rapaz, não sei, deixa eu ver aqui. 31. Que isso, já? Nem parece, mano. Doidão, o tempo passa rápido, filho. Que isso, nem parece. 31. E jogando desse jeito. Pois é, jogando como se tivesse 18.